Meus queridos, meus irmãos em Jesus, eu quero cumprimentar a todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz, ela continue reinando em nossos corações para todos sempre. Meus queridos, como já é de costume, algumas vezes pela tarde, eu estou aqui nesta localidade, neste canto abençoado, cedido pela nossa irmã, para trazer um pouco sobre a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, hoje, no livro de Efésios, livro, escrito pelo apóstolo São Paulo, que o capítulo de número 2, versículo de número 8, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Eu falei Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se gloria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele escreve este livro, e Paulo, ele é bem claro, objetivo, direto, dizendo para os efésios que a graça é de Deus e pela graça nós somos salvos. A graça significa favor imerecido, ou seja, nós somos um tipo de ser humanos que nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Se olharmos para nós mesmos, nós vamos percebermos que somos falhos, temos muitos erros, somos inconstantes, somos enjoados, somos infarentos, somos perversos, somos impacientes. Tem várias e outras qualidades negativas que o homem tem. Mas isso não foi motivo de Jesus recuar. Não foi motivo de Jesus parar a sua caminhada. De fato, Jesus se manifestou com 30 anos. E seu ministério durou 3 anos. Porque com 33 anos, Jesus é crucificado, levado à morte de cruz. Sim. Jesus tem um ministério de 3 anos depois que se manifestou como Filho de Deus. Então nós não merecíamos este ato, nós não merecíamos este acontecimento, mas Jesus fez por nós. É por isso que nós chamamos de graça. É um favor imerecido, um ato por alguém que não merece. Se você olhar para você mesmo e dizer, eu mereço, você é um hipócrita. Simplesmente você é um hipócrita em dizer que você merece alguma coisa. Não, nós não merecemos nada, porque nós estávamos distantes de Deus. Nós pecamos diante de Deus, se afastamos diante de Deus.
Pecamos de todas as formas e maneiras. Mas Jesus, Ele fez um ato que nós não merecíamos. Por isso o apóstolo São Paulo diz que é pela graça que somos salvos. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, não é o que eu como, não é o que eu visto, não é o que eu me calço. Não é a probabilidade, sim, só da minha pessoa. E nem pelo fato de me expor ao ponto de achar que é brilho perante uma sociedade porque eu faço algum tipo de caridade. Não é isso. O apóstolo Paulo chama a atenção dos nossos irmãos Efésios. Ele chama a atenção dos nossos irmãos, que talvez pelo fato dos Efésios ser aquelas pessoas que faziam caridade para todo mundo ver, talvez batia no peito e dizia: agora eu sou salvo. Não tem nenhum homem capaz suficientemente a bater no peito e dizer: eu sou salvo, ou aquele vai ser salvo e aquele vai para o inferno. Não tem um homem capaz. Se disser está falando besteira, se disser tal ato, tal falácia, praticamente está dizendo besteira. Porque o apóstolo São Paulo diz: é pela graça que nós seremos salvos diante da fé. Porque se nós dissermos que temos fé e não fazemos obra, ela é morta. E se dizemos, fazemos as obras, mas nós não temos fé, isso não acontece, isso não é lícito, isso não é verdade. É por isso que o apóstolo Paulo fala: porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Por quê? Porque isso não vem de nós mesmos. A graça e a fé não vem de nós mesmos. É um dom de Deus dado ao homem. Agora mesmo estava meditando, indo buscar o som, dizendo: muitas pessoas estão buscando a Deus, mas eu quero dizer uma coisa bem clara e sucinta e clara a todos vocês, meus irmãos. Deus, ninguém encontra Deus. Deus se faz conhecer ao homem, e não é para todo mundo que ele se faz conhecer. Todo ser humano que Deus se faz conhecer para adquirir fé, esta pessoa é um marco na história, é um homem que faz revolução na sua época e na sua geração. Deus se fez conhecer na vida de Moisés. Quem foi Moisés? Deus se fez conhecer na vida de Abraão. Quem foi Abraão? Um homem de fé, considerado o pai da fé, porque deixou tudo que tinha, casa, pai, mãe, família, familiares, só saiu com sua família ali, foi para o local onde Deus mandou, com fé. Sem a fé e atitude não vale. Tem que ter fé e tem que ter ação, tem que ter fé e tem que ter as obras, tem que ter as obras, tem que ter fé, para que nós possamos adquirir a graça de Deus, que é o favor imerecido dele conosco. Quem foi esses homens que Deus se manifestou a ele? Muitos tentaram buscar a Deus, buscar errado, e não conseguiram ouvir Deus, ou até mesmo achar Deus. Ficaram loucos, obstinados, querendo de todas as formas, jejuando até desfalecer. Pessoas que vai e se tranca, jejuando, dizendo para Deus se manifestar para ele, cai lá, muitos morrem sem noção. A graça se manifestou para nós, não porque nós merecemos, é porque é um ato divino, é espontâneo da parte de Deus, enviando seu filho, um filho, para morrer pelos nossos pecados.
Ninguém pode fazer as obras achando que fazendo a obra está completo. Agora eu estou salvo porque eu faço as obras, eu faço isso, eu faço aquilo, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, agora estou salvo. O apóstolo Paulo foi bem claro, foi objetivo. A salvação não é para qualquer um, não. Por quê, pregador? Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não é aquilo que você acha de fazer. Aí eu faço umas boas obras. Será que é aquilo que Jesus está mandando? Será que essas boas obras que você diz que faz, será que de fato é as obras que Cristo está mandando? Ou você está fazendo para adquirir mídia? Ou você está fazendo para adquirir algumas coisas? Se as suas obras for com interesse, vai cair por terra. Se as suas ações, as suas formas de agir para com o outro, essa intenção é má, tu pode ter a certeza que tu pode até achar que é, mas você pode estar se enganando. Porque nem tudo que está dando certo é permissão de Deus. Nem tudo que você está fazendo está dando certo. Você acha que Deus está nesse negócio e às vezes não está. Achando, aí eu estou salvo. Se o senhor quiser que pode ir para o inferno. Isso não é assim, não. O apóstolo Paulo fala e repreende aos nossos irmãos efésios, quando escreve a igreja de Éfeso. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. O homem, ele tem que ter fé suficiente. Porque o homem que não tem fé é o homem que se distancia de Deus. O homem que não tem fé, ele não tem coragem. O homem que não tem fé, ele não inicia. O homem que não tem fé, ele não procede. O homem que não tem fé, ele não avança. Só vai, só sai, só se inicia. A sua trajetória só vai chegar aonde quer aquele que adquire e tem fé. Isto não vem de nós mesmos, nós não temos. É dom de Deus. Existem vários dons que Deus dá ao homem. Nós temos vários dons dados por Deus. Só que a gente, o que é que faz? Enterra. É igual talento. Deus dá vários, a gente enterra com a nossa ignorância, com os nossos achismos, com as nossas perspectivas, que muitas das vezes, sem direção, sem rumo, desordenado, sem orientação nenhuma, tomando decisões precipitadas, avançando e dizendo, Deus está comigo. Quando chega lá na frente, se destrói todo, perde tudo, perde família, perde parente, perde ajuda, e vai dizer, Deus não era comigo. Não é mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente não pode dizer que tem fé e sair desnorteado. A fé, ela vem de Deus. É um dom de Deus para o homem. É por isso que nós não somos merecedores da salvação. A salvação é um dom, é pela graça. A graça se manifestou ao mundo. É Jesus Cristo. Não de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo sabia muito bem que as pessoas, quando começam a fazer as coisas, ele se gloria dizendo, só acontece porque é ele, só vai acontecer porque ele está, isso só pode suceder porque ele que está, porque ele tem condição, muitas das vezes se gloria. Mas não é o homem se gloriando-se, porque nós devemos viver, esperar que a graça se manifeste em nós. É por isso que nós devemos estar entendendo e compreendendo a palavra de Deus. Porque a fé é algo dado divinamente, é dom.
É Deus que dá ao homem. Deus dá o dom ao homem. O homem despreza. O homem despreza porque quer fazer só o que quer. E muitas das vezes acaba se dando muito mal, porque quer tomar decisões precipitadas. Por isso que o apóstolo Paulo repreende esses irmãos de Éfeso. Chama a atenção dos efésios, porque eles acreditavam que a salvação já era pelaquilo que eles faziam, já eram salvos pelas caridades que fazia, já eram salvos pelos atos que fazia, já eram salvos pelas obras. Aí eu faço as obras, eu faço isso, faço aquilo pelos outros, faço caridade, agora estou salvo. Paulo diz que a salvação não é isso. A salvação é pela graça que se manifestou ao mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria deixar esta palavra no teu coração, meu querido. Sabe de uma coisa? Que a salvação, ela é pela graça. Jesus que nos dá a salvação através da sua graça. Vou repetir novamente para concluir esta fala nesta tarde. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante. Não é qualquer tipo de fé, não. E isso não vem de vós, não é de nós mesmos. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos fez, nos criou, nos deixou viver para fazer boas obras. Se você não está fazendo as boas obras, te prepara. Pode te preparar, porque nós somos feituras de Cristo, criados para fazer as boas obras. Se nós não estamos fazendo, nós iremos prestar conta. Pode ter a certeza. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, antes, já preparou para que andássemos nelas. Jesus nos convida para andar nelas. Agora, se a gente quiser viver só da maneira que a gente quer, achando que nós somos, a gente pode ser surpreendido e passar uma das maiores vergonhas, dizendo que somos, e na hora seremos envergonhados. Porque a salvação é um dom de Deus. Não vem de nós mesmos, mas vem através da graça, que é Jesus Cristo, que se manifestou ao mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus derrame das suas bênçãos. Que Deus derrame da sua saúde para com as nossas vidas. Que Deus dê entendimento ao homem para entender que pela graça nós somos salvos através de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer uma oração agora, apresentando a todos que me ouviram, que estão me ouvindo, e aqueles que somente passou e não entendeu direito, mas levou uma palavra. Que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Querido Deus, nesta tarde eu quero pedir a bênção do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem, sobre todas aquelas pessoas que estão em casa, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que te abandonaram, não quiseram mais a graça, não aceitaram mais a graça. Que o Senhor possa estar dando ânimo para essas pessoas, para estiver alguém enfermo nas suas casas, que o Senhor venha tomar providência agora, meu Deus, em nome de Jesus. Toque nesta pessoa, toque neste homem, toque nesta mulher, toque nesta pessoa agora, em nome de Jesus, para que seja restaurado, restituído a sua saúde, para a glória do nome de Jesus. Pai querido, derrama a sua de bênção na vida dessas pessoas que me ouviram, que ouviram a tua palavra e que crê nesta palavra, que obedece a tua palavra, que crê que pela graça nós somos salvos, porque isso não vem de nós, é um dom do Senhor.
Diz a tua palavra, segundo o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, Pai querido, que nessa tarde as bênçãos do Senhor alcance a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Você que está na sua casa, você que parou e está me ouvindo agora, repita comigo: Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Eu peço que o Senhor reescreva o meu nome no livro da vida, porque quando o Senhor voltar, eu seja chamado pelo meu verdadeiro nome. Pai, tome nas tuas mãos aquele que nunca confessou o Senhor como Salvador. Escreve o seu nome no livro da vida, porque quando o Senhor voltar, ele seja chamado pelo seu nome, a qual cada um tem um nome no céu, para a glória do teu nome. Assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está encerrado por hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe.